Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais, pura rotina jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, arte no voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. Olhos de grande prazer, é irremediável neon. Quando o grito do prazer aceitar o Réveillon. Lua, estrela do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria desse front vira lapida o sonho até gerar o som. Como querer Caetanear o que é de bom. Lua, estrela do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria desse front vira lapida o sonho até gerar o som. Como querer Caetanear o que é de bom. Que som, hein? Para esse dia, para essa quinta-feira hoje com elas, mãe e filha, Iná, dupla aí para vocês. Pessoal aí de casa, amigos internautas, claro, sempre na nossa companhia, na nossa audiência. Vem para cá então para nós interagirmos, para nós batermos um papo via WhatsApp 11942589183, a nossa ferramenta de interação, comunicação, conectividade aí com vocês. Vamos lá então ver o que vocês têm mandado para nós. Pessoal da Bahia, obrigada, bom dia por estar aqui com a gente. 77, mais Bahia aqui conosco. Bom dia, Renata, sou Aldo Amaral de Encruzilhada. Obrigada pelo carinho e audiência. 16, interior de São Paulo. O pessoal está perguntando se temos transmissão ao vivo pela internet. Temos sim, todos os dias, das 8 às 10 horas da manhã, e toda a nossa programação, tvterraviva.com.br, você acompanha pela internet também. Primeiro bloco tenho feito agora sempre ao vivo aí nas minhas lives, inclusive vocês estão acompanhando nesse momento, tá bom? Renata Maron lá no Instagram, estamos ao vivo aí para todo mundo, então podem acompanhar, tá? E sempre, claro, vocês acompanham através do nosso aplicativo TV Terra Viva, disponível aí no Google Play. E aí, falando mais com vocês, 18, pessoal de Presidente Prudente, obrigada pelo carinho e audiência, nos acompanhando aí do trabalho pela internet. 38, vamos lá para Minas Gerais, Terra Viva, tô sempre com vocês, muito obrigada aí o pessoal de Minas. 47, Santa Catarina, com a gente também. Muito obrigada, ótimo dia aí para todos os catarinenses, em especial o pessoal lá de Pomerode, Santa Catarina, que tem as maçãs aí, uma das mais deliciosas do Brasil e do mundo, né? E agora é o seguinte, gente, vamos falar sobre um tema muito importante, e não é só um tema, são vários temas em pauta em relação ao agronegócio brasileiro. Inclusive, recentemente tivemos o congresso dos mais importantes do setor, o Congresso Brasileiro do Agronegócio, com a presença da ministra Tereza Cristina e dos principais representantes do setor, além das principais entidades também. E sobre esse assunto e vários outros pontos importantes e até muitas vezes polêmicos também, nesse momento nós vamos conversar e receber aqui no estúdio o presidente da ABAG, Marcelo Brito, que é da Associação Brasileira do Agronegócio. Marcelo, seja bem-vindo. Ótimo dia para você. Tudo bem? Bom dia, como vai? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Bom, realmente são vários pontos em destaque, vários temas que a gente gosta de trazer aqui em pauta, justamente por ter a ABAG como referência aí para o nosso setor. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Congresso, temas em destaque, temas importantes. Por exemplo, tivemos entre a fala da ministra Tereza Cristina a história da comunicação do agronegócio, né? Como o agro ele deve
aprender, né, a se comunicar melhor, passar a mensagem ideal, adequada. Tivemos recentemente um encontro da ministra Tereza Cristina com os jornalistas e os órgãos também responsáveis pela liberação e uso de defensivos agrícolas, no qual a ministra pôde explanar aí o que vem acontecendo com o setor, né? Porque realmente está mais rápida essa liberação e ela teve que sentar numa mesa justamente para conseguir expressar essa necessidade e essa função, né? A comunicação realmente precisa estar mais articulada, ser melhor passada no agro? Bom dia, Renata. Eu acho que a questão da comunicação hoje, ela é diferente do que era no passado, tá? No passado a gente se informava por jornais, por revistas. Hoje a maioria da informação é feita pela internet e ela é rasa, infelizmente, porque é uma informação feita à base de manchetes. Dificilmente você pega alguém que lê uma matéria completa. Então, nesse campo entre percepções e realidade, as percepções ganham notoriedade e ganham espaço. Então, é nesse contexto que o agro tem que se inserir, em tratar as percepções de como as pessoas enxergam o agronegócio nacional. Na realidade, quando você pega, por exemplo, dados de produção brasileira com dados de produção da maioria dos países do mundo, a nossa produção é mais sustentável. Só que passa-se uma percepção muito ruim, justamente em função do desmatamento ilegal, de fatos que são nocivos, que não têm ligação com o agro, mas acabam colando na gente. E realmente, nesse momento é necessário um trabalho, né, em conjunto. A CNA até já colocou isso, né, em pauta de que deve fazer aí um trabalho bem forte, bem específico para essa comunicação, não só nacional como internacional também, para atingir aí todas essas esferas. Isso nesse momento, nesse ano em especial, é importante, né, porque a gente viu aí recentemente as principais capas dos jornais do país e também do mundo, né, como foi o caso do The Economist, mostrando a questão do desmatamento na Amazônia. Tivemos a demissão, no caso do INPE, enfim, teve todo um cenário, né? O que pode ser feito nesse momento? Nós temos que tomar um cuidado imenso, porque uma coisa é marketing e uma coisa é comunicação. São duas coisas completamente diferentes. Então, se você for lá para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, fazer propaganda de marketing, como outros países já tentaram, outros países tropicais já tentaram e quebrar a cara, nós também quebraremos a cara. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente deve pautar essa comunicação em fatos. Então, por exemplo, nós temos um problema sério de desmatamento ilegal. Então, vamos fazer uma ação conjunta do setor privado e governamental contra o desmatamento ilegal. Isso sim é uma comunicação que pode ser marketeada lá fora. Agora, simplesmente você chegar e fazer uma propaganda não diz nada. A comunicação e o marketing tem que ser pautado em cima de ações e ações efetivas que serão feitas por esse conjunto que envolve a sociedade brasileira, o agronegócio propriamente dito e os órgãos governamentais. Perfeito. Como é que a ABAG avalia atualmente essa liberação dos defensivos agrícolas? É interessante nesse momento? Olha, a desinformação nesse caso ela é gritante, tá? Primeiro é o seguinte, de todos esses 251 produtos liberados, só 7 são produtos novos, tá? Os outros são os famosos genéricos. Então é mais do mesmo que já existia. Cerca de 40 desses que foram liberados são específicos para uso industrial, ou seja, não vão para o campo, tá? E aí a propaganda sempre grande é o seguinte, mas existem um sem número de produtos aqui no Brasil que são banidos na Europa. Ótimo. Tem um sem número de produtos na Europa que são banidos aqui no Brasil. Eu vou te dar um exemplo, tá? Existem 26 produtos permitidos na Espanha e em Portugal, que desses 26, 23 são proibidos no Brasil. Sabe por que são proibidos? Porque lá eles têm a cultura da oliva e aqui nós não temos a cultura da oliva, então a gente não precisa. Então lá tem uma série de produtos que não são utilizados no Brasil, porque lá eles não produzem banana, não produzem coco, não produzem fruta, não produzem palma, não produzem uma série de coisas que não são produzidas no Brasil. Então isso é desinformação passado gratuitamente para a população. O Brasil exporta 42% de tudo que produz no agronegócio, para mais de 100 países no mundo. Você sabe quantos problemas de contaminação que nós tivemos, por exemplo, nos últimos 12 meses? 3. 3. Então quer dizer o seguinte, essa detração que há contra o produto brasileiro, aqui eles estão certos, mas o resto do mundo está todo errado. E quando você fala, por exemplo, que não existe dose
segura. Quando você faz um negócio desse, você cria um contrassenso contra a ciência, que é a mesma coisa de você dizer o seguinte: todos os países do mundo, junto com toda a ciência mundial, se juntaram num complô para contaminar toda a comida do mundo e dizimar a população, já que não tem dose segura. E todos os países do mundo utilizam defensivos químicos. Então, o que é? Um complô para dizimar a população? Então, a gente precisa ter um certo cuidado do que é ciência real e o que é ciência ideológica. Maravilha. Em relação agora, por exemplo, ao acordo Mercosul-União Europeia, quando de fato começa a ser impactado, né, os produtores brasileiros e o agronegócio no Brasil? Olha, todos os países ainda têm um trabalho de casa, né, porque isso tem que ser ratificado pelos parlamentos, no caso da Europa, e pelos congressos aqui no Brasil. Isso deve levar de 2 a 3 anos. Mas, naturalmente, o trabalho todo já começou. Quem tem mais trabalho nesse processo somos nós, brasileiros. Tá? Nós temos uma reforma tributária que tem que ser feita, porque esses dias eu ouvi muito que a gente chama de manicômio tributário brasileiro. Mas alguém alertou que não é manicômio, porque no manicômio você consegue fugir. E na estrutura tributária brasileira você não consegue fugir. Tá? Então, se a gente não reestruturar o sistema tributário brasileiro, nós não temos competitividade com os produtores europeus. Então, assim, será muito salutar para o Brasil, é um acesso a mercado monstruoso, mas nós temos que fazer a nossa tarefa de casa em rearrumar as contas públicas, rearrumar o sistema tributário, rearrumar o sistema de autorização de agroquímicos, ou seja, uma série de coisas da estruturação do serviço brasileiro, da lei trabalhista e assim por diante, para que a gente possa realmente fazer uso para os brasileiros dos benefícios desse acordo comercial. Quer dizer, o Brasil já é um grande player, né, um dos principais aí no agronegócio, a gente sabe. Temos a estimativa da ONU, a mais recente, são 10 bilhões de pessoas aí estimada para o ano de 2050 e o Brasil está, sim, protagonizando tudo isso. E, claro, tendo aí essas reformas, segundo aqui a BAG também, feitas, concluídas, né, vocês veem, então, o impacto mais forte ainda para o nosso potencial agrícola. Então, reforma da Previdência, reforma tributária serão fundamentais para destravar ainda mais o setor. Não tem a menor dúvida, a gente tem feito contatos com vários empresários do exterior, empresas do exterior, e a gente tem ouvido o seguinte: olha, passa a reforma da Previdência, passa a reforma tributária, nós temos um caminhão de dinheiro para investir no Brasil. E é isso que nós estamos precisando, investimentos para fazer a economia que está estagnada, fazer voltar e empregar esses 14, 15 milhões de brasileiros que estão aí numa situação bastante complicada. Outro tema bem relevante que é importante a gente colocar aqui, questão de exportação de lácteos. Muitos, né, analistas aí do setor disseram que foi o grande assunto, o grande, digamos, a grande referência aí para esse ano de importância, né, exportando agora para a China os 24 estabelecimentos. É um exemplo significativo que pode vir a acontecer outros, né, semelhantes dessa cadeia, digamos assim, além do leite, dos lácteos, outros também acessar mais mercados como a China? Renata, se a gente fizer uma observação nesses últimos 20, 30 anos, a gente vai ver que todos os produtos que foram expostos ao mercado interno, eles se reinventaram e a indústria evoluiu e passou a ser competitiva. A indústria do leite brasileiro foi muito tempo muito protegida e também ficou atrás. E agora corre atrás e mostra, se o Brasil não puder ser competitivo em leite e derivados no mundo, quem será? Porque aqui nós temos todas as condições. Talvez isso explique um pouco da diferença entre o agronegócio e a indústria brasileira. O Brasil vem passando por uma questão de desindustrialização nos últimos 20 anos, que é absurda. E talvez está aí a grande explicação disso. Governos, nos últimos 20, 30 anos, fizeram todo um arcabouço de proteção na indústria local, ou seja, em vez de dar condição para que essa indústria acessasse o mercado mundial, crescesse e competisse, não, nós ficamos fechados dentro de uma cúpula e agora, no momento em que o mundo precisa competir, boa parte da indústria nacional não está preparada tecnologicamente para competir com o mercado externo. Maravilha. Temos a questão das exportações aí, tivemos o dado recente, né, tanto da BPA quanto da BIEC, também exportação de carne bovina aí superando 20% aí a mais, aí saiu também 24 e alguma coisa, 24% aí cerca para a carne suína. Importante, a gente vem na cadeia da carne como um todo sendo exemplo, né, realmente fazendo o trabalho de casa e as exportações também.
O mercado externo ele se dá de dois momentos. Nenhum são parcerias de longo prazo, onde você tem basicamente um crescimento orgânico ou um crescimento que você faz em cima dos seus concorrentes. E tem um segundo momento que é o aproveitamento das oportunidades. E a oportunidade, o momento chama-se China. A questão da gripe suína na China dizimou o plantel de suínos, abriu um buraco de 15 milhões de toneladas de carne suína na China. Para você ter ideia o que significa isso, se você juntar toda a criação de suínos do resto do mundo, não dá esses 15 milhões de toneladas. Então, com certeza, abre espaço para a indústria de frango brasileiro, abre espaço para a indústria de peixes. Essas duas devem ser as que mais se aproveitarão dessa crise. E na esteira vem a carne bovina. Então, eu acredito que nesse espaço de 3 a 5 anos, talvez até um pouco mais, que levará para recompor o plantel chinês, abre um espaço monstruoso para a indústria de proteína animal do Brasil. Falando agora um pouco sobre guerra comercial em China, né? Guerra comercial China e Estados Unidos. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em sua fala que devemos, o agro, né, permanecermos neutro em relação a essa questão. E a ABAG, qual o posicionamento? Em briga de elefante, quem sai perdendo é a grama. E nesse caso, nós somos a grama. Então, é melhor ficar fora disso, tá? Nós temos muita oportunidade de ganhar. E a análise, Renata, ela é um pouco mais acima do que simplesmente de uma disputa, tá? O que está ocorrendo é uma briga geopolítica e o pior disso para os americanos, naturalmente, é que a confiança que foi criada nesses últimos 50 anos de relacionamento entre as duas potências mundiais foi efetivamente quebrada. E isso demorará outras décadas para ser recomposta. Muda o fundamento do mercado mundial e abre espaço para quem for mais rápido e mais competente para ocupar esses espaços que serão nos dados por conta dessa disputa. Muito obrigada, então, Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que daqui a pouco já sobe para dar entrevista aí para a Rádio Bandeirantes. Muito obrigada por atender também o nosso pedido, vir aqui hoje e, claro, traçar e detalhar hoje os principais temas e a principal pauta aí do agronegócio, né? Esse ano, só para a gente fechar, finalizar, o PIB do agro, a gente vem acompanhando como o agronegócio tem realmente sido destaque, alavancando a nossa balança comercial, como sempre, por conta das exportações também, fechando de maneira positiva esse ano de 2019, mesmo com as questões políticas e econômicas mais tímidas, né? Não tanto na expectativa de que era de 2018 para 2019. Mais uma vez positiva e, como sempre diz a ministra Tereza Cristina, que tenhamos juízo para fazer as ações corretas e certas no decorrer dos anos vindouros para ganharmos cada vez mais mercado. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por atender a gente. Tudo Continue bom. aqui. Vamos falar agora sobre Câmara de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, que se reuniu em Brasília. Mas a pauta não foi a tabela do frete, não. Ainda falta uma redefinição por parte do governo e dos caminhoneiros também. Os representantes fizeram um balanço da safra atual, que chega ao fim no país, e mostraram preocupação com os investimentos em transporte e com o aumento também, claro, do custo de produção. Com 240 milhões e 700 mil toneladas, o Brasil está terminando a colheita da maior safra de grãos da história. Entre os destaques, a segunda safra de milho, que alcançou o volume inédito de 72 milhões e 400 mil toneladas. Juntas, as duas safras do cereal somaram 98 milhões e 600 mil toneladas. Transportar isso tudo não é fácil. Problemas pontuais existem, a gente tem a região leste do Goiás com falta de caminhões, porque a região sul demanda muito desse transporte nesse momento. A gente tem a BR-163 que está terminando de ser asfaltada, o problema eram 100 quilômetros sem pavimentação, agora já está em 28, então é uma realidade que deve ser resolvida, a gente espera que ainda esse ano. A gente fala muito em portos do norte. Soja, por exemplo, você exporta através de todos os portos. A sinalização dada na semana passada pelos Estados Unidos, que tem 60 bilhões de dólares para serem investidos em infraestrutura em outros países, é vista com otimismo pelo setor produtivo brasileiro, que não vê a hora de o Brasil melhorar os modais de escoamento da safra agrícola. Essa alternativa de se buscar no exterior fontes de financiamento é muito importante para o governo brasileiro. Além, obviamente, das privatizações de rodovias que estão vindo aí. O aumento do preço do frete marítimo também é motivo de preocupação. Está havendo, e já está começando, uma
redução do teor de enxofre no combustível dos navios. Essa redução do teor de enxofre no combustível vai fazer com que o frete marítimo seja aumentado. Quanto à tabela do preço do frete rodoviário, o setor produtivo aguarda a definição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deverá estabelecer uma nova tabela de referência para o frete. Pois é, e claro que a gente vai continuar acompanhando esse assunto também, super importante para a pauta do agro, que é a questão dos caminhoneiros, né? E agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar de mais crédito para o campo aí através dos consórcios, né? Que ajuda, auxilia tanto quem lida com máquinas quanto implementos agrícolas também. A gente vai falar da participação do agronegócio no consórcio, então, com o nosso próximo convidado, que é o Paulo Roberto Rossi. Paulo, vem para cá, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Realmente esse é um tema bastante importante porque mais crédito, todo mundo precisa renovar e precisa fazer a máquina do agro, claro, alavancar ainda mais, né? E como é que entra o consórcio nessa questão? Eu estava lendo que a participação vem crescendo assim pontualmente, substancialmente, de forma bem expressiva. Sim, o consórcio vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Para você ter uma ideia, a última pesquisa que nós fizemos em maio e junho apontava 116 mil consorciados ativos nesse segmento que é um subsegmento de veículos pesados, né? Composto de caminhões, implementos rodoviários. Então, o consórcio de máquinas agrícolas se insere nesse contexto. É um segmento que surgiu no Brasil na década de 80. Hoje nós temos aí grandes empresas, né? Cerca de mais de 40 empresas atuando nesse segmento. E é claro que o consórcio propicia ao consumidor, né, ao produtor rural, ao homem do campo, um crédito para aquisição ou renovação da frota de máquinas agrícolas, implementos, ou seja, é um instrumento importante de autofinanciamento que propicia a ele, né, a obtenção desse crédito com prazos longos de pagamento, custos adequados e, claro, prestações que cabem vamos dizer assim, no bolso ou no orçamento desse produtor rural. Maravilha. Me fala quais são as vantagens do consórcio, por exemplo, por que, né, ter um consórcio ao invés de outras disponibilidades aí do crédito, por exemplo? Olha, basicamente você está participando de um grupo com outros consumidores, diríamos assim, outros consorciados, e todos, ao longo do prazo de duração desse grupo, a nossa pesquisa indicou um prazo de 60 a 120 meses, uma média de 114 meses, né? Ou seja, um custo bastante baixo. Né, para você ter uma ideia, a taxa de administração é de 0,11% ao mês, o que dá 1,2% ao ano. Esses prazos longos, né, ou seja, o consumidor ele pode ser contemplado por sorteio ou por lance, sorteio a qualquer momento e o lance, claro, se o lance dele, dentro das regras contratuais, for o vencedor. Né? E ele sendo contemplado por sorteio ou por lance, então ele tem direito à utilização do crédito para a compra da sua máquina agrícola. E a gente sabe que hoje, né, o produtor trabalha muito com planejamento, né? Então, se ele tem que ter um planejamento para o plantio e para a colheita, o consórcio se insere muito bem dentro desse planejamento que o produtor precisa, né? Então, o pilar principal do consórcio é o planejamento. E, claro, para o desenvolvimento do seu negócio, né? Eu estava lendo que algumas regiões destacam aí nessa expressão aí do consórcio, né, agrícola, que seria a região sudeste, sul. Como é que está esse panorama? A região sudeste tem que estar tendo um potencial aí melhor para os consórcios? Fala de um panorama, assim, das regiões. Quem vem se destacando? Olha, pela pesquisa que nós fizemos, a região sudeste está em primeiro lugar, depois a região sul, a centro-oeste, depois a norte e a nordeste, né? Ou seja, a gente tem aí fronteiras agrícolas, mas sudeste vem ocupando ainda o primeiro lugar, né? Importante destacar que quando o produtor rural, o homem do campo, tem acesso ao crédito, ele tem uma ampla liberdade e flexibilidade para a compra da sua máquina agrícola. Né? Então, nessa utilização, a primeira indicação assim foi para o trator de roda ou de esteira. Em segundo lugar, para o implemento agrícola. Em terceiro, para a colheitadeira. E último caso, aí para a colheitadeira, para um equipamento específico, né?
Então, realmente, a taxa de juros acaba sendo bastante convidativa nesse caso, precisa impulsionar. A expectativa de vocês foi atingida quando a gente coloca, por exemplo, que a economia, né, está caminhando, mas com passos mais tímidos, né, não quanto o que a gente imaginava ali no início do ano? Olha, as expectativas nesse segmento, elas são muito boas, realmente vem atingindo um nível que nós pretendemos, né? Cada vez mais empresas e consórcios autorizadas pelo Banco Central do Brasil oferecendo esse produto. Então é claro que apesar dos sobressaltos aí da economia, o setor do agronegócio vem se desenvolvendo muito bem e a nossa expectativa é de continuar crescendo ao longo dos últimos anos dentro dessas características, né? A maior parte é realmente de pessoas físicas, em segundo, pessoas jurídicas, né? E em terceiro lugar, realmente tem uma categoria importante que é a dos produtores rurais. Perfeito, então muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer esse panorama importante em relação ao consórcio, né? Consórcio aí agrícola, disponibilidade de crédito tanto para máquinas quanto implementos agrícolas também e que está tendo uma excelente, né? Uma grande crescente aí atualmente por causa justamente do desenvolvimento aí do setor. Muito obrigada. Como é que faz para a gente te localizar? Bom, nós estamos lá hoje na Rua Banhandava, né? Nós temos lá a ABAC, que atua no setor de atendimento, inclusive ao consumidor, desde 1983. Eu gostaria de destacar que nós temos lá vários materiais disponíveis para o produtor rural, para ele fazer uma consulta. Acabamos de lançar agora uma cartilha, chama de cartilha de A a Z, que traz todas as características do produto, como é que ele adere a uma empresa de consórcio. No nosso site, inclusive, à disposição de onde ele pode acessar essas empresas que atuam no setor do agronegócio, tá? Nós estamos à disposição também na ABAC. Telefone, redes sociais, ABAC, tudo abac.org.br e temos um telefone de atendimento também, que é o 3155-5252, aberto a todos os consumidores que quiserem nos acessar. Perfeito, muito obrigada. Permaneça aqui comigo, convido vocês que estão aí nos acompanhando para ver essa reportagem sobre o setor industrial que comemora uma medida que pode ajudar a modernizar as fábricas do país. O governo zerou o imposto de importação de centenas de máquinas e equipamentos. As máquinas vendidas por esta empresa para mineradoras e indústrias da construção civil vêm do Japão, China, Estados Unidos e países da Europa. Equipamentos que chegam a 3 milhões de dólares e que, para entrar no Brasil, tem um custo extra por causa da alíquota de importação, que aumenta o valor do produto. Por isso, a decisão do governo em zerar esse imposto foi tão comemorada por aqui. A expectativa é aumentar as vendas em 30%. Isso aumenta a nossa competitividade, né? Alguns clientes nossos estão investindo muito em produtividade e esse é o momento para eles poderem comprar essas máquinas que vão trazer essa tecnologia para eles. A portaria determina que seja reduzida para zero a alíquota de importação de 281 bens de capital, informática e comunicação. Na lista estão maquinários, ferramentas e equipamentos usados na fabricação de outros produtos. A medida vale até dezembro de 2021 e beneficia setores em que as máquinas necessárias são quase todas importadas porque não há fabricação no Brasil. Desde o início do ano, 1.189 itens já tiveram o imposto de importação zerado. No caso dos bens de capital, que são principalmente máquinas industriais, a taxa era de 14%. Para os bens de informática e comunicação, era de 16%. Na lista dos equipamentos que devem chegar mais baratos ao país, estão desde peças de videogames e celulares até fornos industriais, empilhadeiras e motores. Este motor a diesel para equipamentos de mineração, que custa o equivalente a 4 milhões de reais, deve sair R$ 600 mil mais barato só por causa do imposto de importação zerado. Sempre que você vai modernizar a sua produção ou expandir a sua produção ou instalar uma empresa, você precisa de máquinas e equipamentos, né? Se você usufrui dessa medida de alíquota zero, você tem uma redução nos custos de aquisição dessa máquina. Com certeza é mais uma ajuda, mais um auxílio aí para impulsionar a economia do Brasil. Bom, e agora a gente trata de outro tema aí bastante importante, que é a produção de aves, né? A avicultura, que é tão pujante, tão importante, e a gente vê números aí também que crescem, que sobem
Porém, temos que ficar atentos sempre com a questão sanitária, né? Como é que está o manejo e a qualidade sanitária para, claro, aumentar a nossa produtividade, a rentabilidade para o produtor também e, consequentemente, também a nossa imagem, né? Tanto no Brasil quanto fora, que é tão importante. Sobre esse assunto, então, eu vou receber aqui o Marco Aurélio Araújo. Vem para cá, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, viu? Realmente, nesse momento, né, onde a gente vê peste suína, China, a gente vê tantos temas que sempre surgem, né, doenças e realmente que devastam, né, uma produção. E aí a gente olha para o nosso Brasil, vê a nossa lição de casa, porém sempre com muita atenção à questão sanitária, né? Como é que está a questão sanitária atualmente da produção avícola aqui no Brasil? Bom, no Brasil, nós somos referência mundial em termos de sanidade avícola, né? Então, todos os aspectos sanitários estão muito bem controlados, somos referência mundial. Porém, como você mesmo disse, temos que estar sempre de olho e atento a todas as questões necessárias para se prevenir problemas. Entendi. O que o brasileiro, né, o produtor de aves, ele vem fazendo, o que ele fez ao longo dos anos para encontrar e conseguir esse importante status, né, de referência sanitária também? Bom, o Brasil, ele, como eu disse anteriormente, ele é referência em vários aspectos. Aspectos produtivos, aspectos de bem-estar animal, aspectos de controle sanitário. Não é à toa que nós somos o principal exportador de carne de frango para o mundo. Só que isso foi algo que foi construído sempre ao longo do tempo. Sim. Né? Então nós temos no Brasil empresas, os produtores, as companhias produtoras de carne de frango, elas são muito competitivas, elas são muito profissionais, certo? E elas buscam sempre a melhoria dos seus processos. Temos também nisso as instituições que têm uma participação muito importante, as universidades, as associações, que também contribuem com muito material técnico, com muito suporte técnico, né? Assim como os fornecedores, seja fornecedores de nutrição, no nosso caso os fornecedores de genética, nos aportes que nós sempre estamos fazendo aos produtores, o conjunto dessas questões todas, elas levam o produtor brasileiro a ter conquistado um bom nível sanitário ao longo do tempo. Em relação, por exemplo, à questão de nutrição, investimento, né, que é tão importante, genética também, outro ponto que você colocou, estamos bem, mas podemos melhorar ainda mais e sempre digamos, o nosso desafio, né? Sim, com certeza. Em termos da genética, do melhoramento animal, nós temos hoje, como fornecedores para o Brasil, um produto que é específico para a nossa condição, certo? Então nós desenvolvemos ao longo do tempo um produto para melhor performance nos trópicos, certo? Então isso auxilia muito o produtor a conquistar o seu melhor desempenho, né? Porque é um produto específico para a nossa condição, certo? Em termos nutricionais, grandes empresas de nutrição dão suporte aos produtores no sentido de levar a melhor equilíbrio, o melhor balanço nutricional para a ave e dessa forma a ave está composta por um bom aporte de imunitário, mesmo, né? sim, de desenvolvimento de capacidade de resposta imunitária. Questão de rentabilidade, né, para o produtor de aves, como é que está assim? Então, nós estamos num momento muito bom. Ou seja, hoje... A gente está acompanhando, né, um pouquinho das exportações, enfim, o que vem acontecendo com o mercado de carnes no geral e de aves também, né? Sim, exatamente. Quer dizer, na pauta de exportação estamos ampliando a exportação, os volumes de exportação, certo? Internamente, além da questão da ampliação da pauta de dos volumes de exportação. Desculpa a tua pergunta, por favor. Eu queria saber em relação, por exemplo, à rentabilidade, né, desse produtor, como é que ele tem sido? Até meados do ano passado, a balança estava, o custo. Troca aí de experiências, né, relações aí, a nossa diplomacia também com outros países? Sim, julgamos isso de forma muito importante. Recentemente, Renata, fizemos um evento, mês passado, que foi um evento em Orlando,
para a América Latina, para clientes e produtores da América Latina. Então, Sim. foram mais de 150 pessoas que participaram desse evento, certo? 16 países envolvidos, né? Desde o México até o extremo sul do país. E nesse evento nós abordamos aí todas as questões de como o cliente, como o produtor avícola pode fazer para conquistar melhorias em seu potencial, expressar melhor o potencial genético das suas aves, né? Estamos falando da América Latina, certo? Que corresponde com alojamento de reprodutores de 17,2% daquilo que é o alojamento do mundo. Metade disso, 52% dessa participação é Brasil. E daquilo que nós alojamos, daquilo que nós produzimos aqui, 32% nós exportamos, certo? Ou seja, esse evento foi muito importante, né? Muitas empresas participando, de toda a América Latina, e com a possibilidade... mais uma vez o Brasil como um grande player e protagonista dessa história, né? Com certeza, exatamente. E é super importante, claro, e a gente tem acompanhado todas essas notícias, né, do setor, porque de fato a economia, né, impacta diretamente, a política impacta diretamente na economia, que impacta no agronegócio, porém o agro sempre vem, digamos assim, um pouquinho, né, de lado e sempre mostrando o quão fazemos bem todos os setores, né? E vem trabalhando para que não, se não está 100%, para que esteja 100%, né? 100%. E realmente, como eu comentei aqui logo no início com o Marcelo Brito, da Agrícola, ela vem numa comunicação assim importante também, a gente vê bastante trabalho da BPA e tudo mais, a cadeia como um todo vem se comunicando bem, tanto internamente quanto externamente? Nesse ponto eu acredito que a gente precisa dar alguns passos além, né? Principalmente em relação ao público, né? Qual que é a importância da avicultura, né? Qual que é a importância da avicultura do Brasil para a balança comercial? Será que as pessoas têm ciência de como isso é importante? Qual a importância da avicultura na alimentação do brasileiro? O brasileiro consome 45 a 46 quilos de carne de frango por ano. Isso, como comparação mais ou menos, isso é quase o dobro da carne bovina e 3 vezes a carne suína. Ou seja, isso está na nossa alimentação, certo? Faz parte da nossa alimentação. Nutrição legal, é um alimento sensorialmente bacana, o brasileiro gosta, da proteína, nutricionalmente muito favorável e com um custo muito bacana. Então, levar isso para o público acho que é interessante, é bacana. Maravilha, muito obrigada então, Marco Aurélio, por estar aqui com a gente. Deixa o contato de vocês, como é que faz para localizá-los? Bom, nós estamos no escritório em Campinas, certo? Nosso telefone de contato é o 1933 0370, ou 75 também é uma possibilidade. Tá aí, então, tudo na tela para vocês peguem todos os detalhes. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Sempre. Permaneça aqui comigo, a caneca é sua. Obrigado. E vamos de mais som? Vamos de som, sucesso e talento aqui com a dupla Iná, para vocês. Abro os meus olhos, te vejo no seu lugar. Os olhos fechados, conheço o seu olhar. Vivendo dia a dia, a cada meia-noite, sem meu navegante ando desnorteada. E mesmo um dia escuro fica mais colorido. Do seu lado a vida é muito mais. Every time a song is sang and the show is over, when the makeup's gone, the neon lights are turned on. Every night the sun fades away, the colors turn to gray. That is when I need you to stay. Tudo que passa, tudo que quer me dar,
fico desejando até você